terra, eles são carregados muitas das vezes, que não suportam, passam mal. Sabe, a gente tem que acostumar tanto com estar inserido no reino, que se afastar dele nos faça mal. Você está entendendo? Fala, eu estou passando mal, não sei o que é não. Eu sei o que é. Você está entendendo? Eu não estou bem, eu não estou legal. Tem alguma coisa. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Amém? Amém? Você está entendendo? Amém. A Miguel está entendendo. Então, creio que você está entendendo também. Essa vontade de Deus para a nossa vida está inserido no reino de Deus. Eu fico pensativo. É um olhar de misericórdia. Talvez você não teve ainda essa experiência, mas você está num lugar onde não tem aquilo que te sustenta ou te motiva. Por exemplo, eu falei com vocês, lá no Paraíba, por exemplo, é uma cidade muito religiosa. Você não vê tanto Pai do Senhor lá não, gente. Eu ficava emocionado porque alguém dando Pai do Senhor, eu ia lá para a rua para ver. Aí alguém dando Pai do Senhor ali, eu tenho que crer. Porque era raridade, aqui na vontade, e aí, mano, Pai do Senhor, né? Toda hora você é um crente, mesmo que ele é desviado, ele ainda te dá Pai do Senhor, como se fosse do alto, né? Porque não é um movimento cristão, que é assim, de crente para crente, é uma saudação, um desejo do crente para o outro. Você não tem que dar Pai do Senhor só para crente, não, gente. Isso virou uma modinha, mas você dá a paz é para todos. Amém. Você deseja a paz para todos, mas voltando a essa questão, agora imagina só. Eu fico olhando igual eu estava vendo um irmão falar que na Europa a igreja está entrando em extinção. Agora imagina um crente que está ali, que ama o Senhor, que quer estar congregando, não tem um lugar onde se envolver, onde fazer parte de um corpo. Gente, isso é muito sério. Isso é muito frustrante. Porque imagina só, aquilo que você ama, aquilo que você deseja, aquilo que você tem por prática de fé, você não pode praticar. Ou você não acha pessoas para compartilhar da mesma crença. Você está entendendo? As coisas estão se estreitando em alguns lugares. O evangelho está entrando com tudo, mas em alguns lugares parece que ele está saindo. Agora, eu vejo no decorrer dos anos da minha vida, caminhada cristã, não se fala tanto mais sobre vamos enviar então gente para tal lugar. Quem quer ser enviado aí? Levanta, não vou nem falar, vou levantar a mão. Então só não está muito cara de enviado, não. Não vai ser enviado, não. Eu quero, para subir. Acho que o pessoal vai querer entregar esse currículo. Né? Falou, que moleque gostaria de ganhar um guarda-roupa novo aí? Um guarda-roupa novo. Amém. Vou mandar você lá para aquele lado lá que usa boca, né? Eu vou te dar um guarda-roupa novo. Uma boca preta ou branca. Lá, usa boca, né? É só por roupa. Então você vai ganhar um guarda-roupa novo, mulherada. Você quer igual lá? Estava vendo a filha do Luciano Espirá, do pastor Luciano. Aí ela foi para esse lugar aí, que vive em conflito lá. Como é o nome do lugar? Esqueci o nome, vou ter que lembrar aí. Veio no coração dela fazer missões no lugar desse. Imagina, sua filha quer fazer missões. Aí de vez em quando você está falando com sua filha no telefone, escuta uma bomba. Não é nada, não, só foi uma bomba. É assim que ela estava lá, esqueci o nome do lugar. Mas eu não vejo tanta divulgação mais nisso. Eu, particularmente, eu gosto, sabe? Se eu pudesse, se meu dinheiro desse, eu estou brincando. Mas, se for a vontade de Deus, eu só tenho que fazer o quê? Se é a vontade de Deus. Eu perceber que é a vontade de Deus e me qualificar para isso. Eu não sei porque que eu estou falando isso, nem é isso que eu vou falar essa noite, mas há necessidade do Evangelho ser espalhado. E, já que eu falei isso, eu vou abrir um parênteses aqui. Quando Jesus dá instrução aos discípulos, talvez você está muito acomodado na posição que você está hoje aí. Está muito confortável. Então vou te lembrar de uma coisa. É bíblico, tá? Ide por todo mundo, aí ele começa a falar assim, Jerusalém, Judéia, Samaria, o quê? Nova confins da terra. Podia perder a piada, né? Confins da terra. Como que é? Vamos de novo, Jerusalém, Samaria, Judéia, confins da terra. Só que a igreja estava gostosa lá, maravilha, todo mundo congregando, a igreja bombando, crescendo a cada dia. Vamos ficar por aqui mesmo. Aí o que aconteceu? Perseguição. Se a gente não for fazer de um jeito, a gente vai fazer de outro, mas a gente vai fazer, meu querido. Então, muito cuidado com isso. Às vezes a gente não está fazendo determinada coisa na boa, que a gente podia fazer por escolha, né? Meu querido, quando a gente
capítulo 10. Amém? Amém. Glória a Deus. É um texto conhecido. Quero ler novamente. Nada se impede. Lucas capítulo 10. Aleluia. Vamos ver vocês. Amém? Lucas 10, 17. É um texto que já lemos, relemos. Você pode ver que está até mais gasto na sua Bíblia essa parte aí, mas no versículo 17, no capítulo 17, Lucas 10, 17, perdão. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E disse: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vós se sujeitam aos espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no livro da vida, ou escrito no céu. Algumas versões dizem dessa forma. Mas olha só, nós gostamos muito, dessa questão da manifestação do poder de Deus. E de fato, isso é para o crente, amém? Amém? Isso não deve ser novidade. Olha, nossa, eu orei e foi curado. Olha, isso deve ser algo comum em nossas vidas. Só que eu acredito que hoje em dia está mais se dando essa ênfase a não só a ser cristão, a ter direito a ver os céus abertos e estar presente, com o Cristo lá sentado. E também está presente daqui uns dias, no nome de Jesus, daqui a um tempo, calma, não acelere tanto o processo. Mas a gente vê que o pessoal ainda está preso no espetacular. Ainda está preso nessa questão: opa, tá o irmão ali, vamos ali, que o irmão ali expulsa o demônio. Você não é crente, não? Como diz o outro, você não é crente, não, né? Porque essa questão de expulsão do demônio, esse cara todo empolgadinho. Jesus fala: eu vi Satanás cair. O que ele está demonstrando também com isso? Eu sei o resultado, de que Satanás já é um derrotado, ele já é, eu conheço o final de Satanás. Agora, parece que a gente não conhece o final dele, porque a gente às vezes, levante do inimigo. E eu não estou falando dentro de um contexto só de uma igreja local, eu digo com mais abrangência, porque o pessoal não dá tanto valor ao fato de ser cristão e ter, ser filho de Deus, e ter o nome escrito, e ser filho de Deus, e aquela coisa. Dá mais ênfase é o quê? O irmão que expulsa o demônio. Eu vou lá porque lá manifesta isso, aquilo outro. Não sou contra essas coisas, são bíblicas. Só que entende a inversão de papéis? Gente, nós estamos numa guerra, e essa guerra maior que existe é contra a nossa própria identidade de filho de Deus. Existe uma luta que está tentando tirar essa autoridade que nos foi delegado. E a gente está terceirizando a autoridade. Verdade. Está terceirizando a autoridade. Porque a gente não busca algo mais pessoalmente. Eu vou terceirizar, vamos interceder por mim. Vamos fazer isso, fazer aquilo outro. E a gente quer sempre intermediários, sendo que a autoridade de filho. Eu falei isso nos cursos passados, nem sei qual mais. Mas tem muita gente empolgada com esse negócio aí de dar poder de filho e pedindo algo que já recebeu. E a falta de entender essa identidade nos está fazendo viver uma igreja morna, ou pior que isso, uma igreja de autoridade, gente. Uma igreja que não levanta e fala assim: olha, o resultado vai ser necessário. Porque fica com medo do resultado, fica com medo de não dar certo. E se eu falar e não der certo? O nosso papel é falar. O nosso papel não é gerar resultados. Você está entendendo? O nosso papel não é gerar resultados. O nosso papel é falar. Amém. E a gente parou de falar. Como cristão, como igreja, paramos muitas vezes de guerrear. Porque não deu certo. Eu vi a galera que esmoreceu a vida cristã porque o Bolsonaro não ganhou. Aí a pessoa parece que desviou. Desviou, ela não tem aquela pegada mais, porque, nossa, o Brasil todo estava orando, não deu resultado, imagina eu orando, né? Não é mais ou menos assim que está acontecendo por aí? Será que só eu estou tendo essas percepções aí de os crentes estão meio assim por causa antes e depois, das eleições?
mais. Eu tenho essa percepção que alguma coisa está esquisita. Vocês têm essa percepção? Aí eu sei que vem com uma questão, esse ano tem muita pressão disso, final de ano, trabalho, mas tem algo acontecendo nos bastidores, gente. Só que nós temos a posse da autoridade para resolver o BO, gente. Eu estava falando com o irmão hoje, ele não congrega conosco, eu sou pastor freelance às vezes, sabe? Às vezes eu sou pastor freelance, né? Pastoreio ovelhas de outros passos, né? Eu estou brincando, mas é uma ovelha solta aí. Mas aí eu falo, cara, cuidado com isso, porque se não acontecer o que você está esperando, não é só você que vai se lascar nessa. Você tem filhos, você tem esposa, talvez você compreenda muito bem o que está acontecendo, mas eles estão vendo a sua atividade, o seu empenho nisso que você está fazendo. Ele já está falando de política, ele nessa questão, ele pau quebrando. E aí eu falo, cara, ele tem que ter esse equilíbrio, porque a fé não vem pelo ouvir, gente? Amém. Mas a falta de fé também vem pelo ouvir coisa errada, ou por não ouvir a coisa certa. E aí está um ativismo muito grande em determinada área. E aí, quando não vier o resultado da sua milícia natural, você não vai ter estrutura espiritual para suportar aquilo que está por vir. Porque, beleza, nós somos, né, entrando aqui nessa questão de autoridade da igreja e tal, nós somos pré-tribulacionistas, amém? Eu creio que nós seremos arrebatados na tribulação. Amém, glória a Deus. Amém. Mas, eu acredito que nós vamos ver algumas coisas acontecer de início. Uma pressãozinha a gente vai ver. Para falar assim, ó, é tipo assim, Deus vai te mostrar assim, ó, que eu estou te livrando, meu filho. É mais ou menos isso aí. Será que nós vamos resistir? Porque a pressão já começou, a galera está afrouxando. Meu Deus. A galera está afrouxando. É como Jesus, fica aqui uma hora que eu vou orar. Quando volta, os caras estão dormindo. Quando volta, os discípulos estão dormindo. Gente, qual é o legado de autoridade que nós vamos deixar sobre essas crianças, por exemplo? Legado de autoridade, por quê? Não, eu já vi meu pai orar e, sabe, vocês conhecem Israel Subirá, um exemplo. Ele tem um exemplo de pai, eu vejo nos testemunhos, nas pregações dele. Eu vi meu pai orando e coisa acontecendo. Nossos filhos vão dizer para alguém que viu os pais dele orando e alguma coisa acontecendo? Vão ter algo para dizer sobre isso? Vão ter, gente? Amém. Amém, vão ter. Porque se até ontem não tinha, a partir de hoje vai ter. Amém. Porque nós precisamos nos manter na posição a qual Deus nos colocou, meu irmão. Você não tem que fazer força para entrar numa posição, não. Você tem que fazer força para se manter. Eu preciso me manter naquilo que Deus me chamou para fazer. Amém. Meu querido, eu não quero lutar sozinho, na boa. Eu não quero lutar nem a vontade de Deus. Porque Deus estabeleceu um corpo. Amém. Nós estamos juntos nesse negócio. Amém. Você está entendendo? Amém. Ninguém pode ficar para trás. Nós precisamos pegar firme nisso, amém? Amém? Porque quando a gente vai para a palavra, por exemplo, em Efésios, né? Você vai ver em Efésios capítulo 6, eu só vou citar, mas vai falar sobre a armadura de Deus, né? E aí ela vai falar que essa armadura, para que você precisa pôr o capacete de salvação, coraça da justiça, para que possais resistir. Vocês estão resistindo? Mas aí a palavra fala, vocês, eu estou colocando no meio, amém? Vós não resistis a ter o sangue ainda. Gente, a pressão está muito pouca para a gente afrouxar, tá bom? Então o que a gente faz? A gente aprende a viver nesse nível para poder alcançar o próximo nível. Porque senão a gente vai parar no caminho. Se nós não nos capacitarmos, nós não experimentarmos as coisas, gente, viver sem experiência com Deus é horrível. É muito ruim. O que vai te sustentar? Toda vez que me der a vontade de desviar, sabe? Vem em mim também essa vontade de desviar. É difícil quem desviar, é uma vida ruim, né? É complicado. Já viu aquele vídeo de cara que tenta desviar não consegue? É desse jeito. Mas meu desejo de, não fala desviar de uma forma muito forte, talvez, né? Aquele desânimo. Nossa, cara, está tão difícil. Aí você começa a ver o que Deus já fez. Aí, se Ele já fez isso aqui, por que Ele não vai fazer aqui no outro lado? Você está entendendo? Aí você começa a buscar as experiências novamente. E aí as coisas começam a voltar, porque o dia mal ele vem para qualquer pessoa. Como que nós estamos lidando com o dia mal? Nós estamos lidando com o dia mal, mas nós estamos em guerra, e o dia mal sempre vai vir. Não fica esperando, vai chegar um dia que o dia mal não vem mais. Lá na glória, vai ser
espirituais o tempo inteiro. Será que é só comigo, gente? Será que essas coisas, sabe? Por isso que a palavra fala sobre você ter o escudo para você segurar as flechas, porque vem sobre as nossas mentes. Estamos em guerra. Agora, todo momento o que eu faço? A gente está vivendo nessa correria e eu tenho vivido também. E aí tem dia que eu estou fazendo tanta conta, live e tal. E aí esses dias, às vezes, eu não ligo as ministrações, que é meu hábito. E eu começo a perceber um certo retrocesso, um certo esmorecimento. Opa, não, se eu sei que dá certo, o que você faz? Você faz o que dá certo. É o chazinho da vovó, gente. Não é o chazinho da vovó? O chazinho da vovó que é, não, minha avó fazia isso, era tira e queda. Quem já ouviu isso? Se é tira e queda, vai fazer o negócio. Você não tem nada a perder, né? Tem vitamina lá. É a mesma coisa, assim, a vida com Deus, olha. Se você experimentou níveis de, o que te desanimou na fé? Não precisa falar. O que te desmotivou? O que me desmotivou na fé? Beleza, é isso. Mas o que me motivou? Será que alguém consegue lembrar? O que te motivou na fé aí, pelo amor de Deus? Eu sei uma das coisas que me desmotivou na fé. Eu começo a ser ausente. Eu comecei a ser ausente. É até bom, às vezes, a gente ter uma responsabilidade com a igreja, porque isso também, às vezes você não vem por uma vontade própria, mas você vem pela peso da responsabilidade. Não é o melhor não, mas é melhor isso que nada. Você está entendendo? É melhor você vir, eu tenho que ir hoje, porque se não for, quem vai fazer isso? É ruim ser isso, mas é pior você não vir. É pior porque, igual eu estou te falando, tem alguma coisa que te motiva, o peso da responsabilidade. Chega aqui, talvez você chegue você só por causa da responsabilidade. Eu vou, porque senão o pastor fica enchendo o saco, manda mensagem. Aí vem, mas recebe uma boa palavra. Ou você se levanta em oração, começa a orar e de repente eu vejo que eu estou melhorando. Amém. Você está entendendo? Quando eu vejo, é uma forma de eu me alimentar, é uma forma de eu me medicar. Então essa luta, gente, o evangelho, a vida cristã, ela é muito agressiva. Ela é muito agressiva, porque é uma guerra constante, é uma luta constante, porque você está lidando com questões espirituais que vêm tocar no seu âmbito físico. É ou não é? Por quê? Aí você vai lidar, por exemplo, com pressão psicológica, você vai lidar com tentações. E às vezes fala assim, poxa, por que eu tenho que resistir tanto a essas coisas? Por causa do resultado que você vai obter. É ou não é? Porque se for para viver de qualquer maneira, tem um lado muito positivo nisso, né? Positivo não. Positivo não é a palavra, talvez seja a palavra prazerosa, né? Porque positivo não vai ter, vai gerar um resultado. Mas como que eu faço? Quando nós vencemos, você é apto a experimentar algo novo, a experimentar algo, poxa, é muito bom a gente chegar nesse grau de maturidade. Eu quero chegar lá, quem quer? Amém. Quando você pode concordar comigo, amém? Amém, amém. Então, a autoridade que foi nos constituída não é só para expulsar demônio, não. É para sujeitar a nossa carne. Sabia que antes não se tinha essa autoridade de lidar com a própria carne? Antes, pessoal, a palavra diz, estávamos nós mortos em nossas ofensas, delito e pecado. Quem peca, quem vive no mundo, gente, sem Cristo, ele não tem esse peso. Ele dorme em paz, vamos dizer assim, peca em paz. Você está entendendo? Só que hoje, com aquilo que nós temos depositado confiados a nós, é diferente. A pressão que a gente vive pode ser maior, mas você consegue vencer. Nós conseguimos vencer. Agora, se a gente não tratar as coisas mais com rigidez, levar, não é assim mesmo, não sei o que, negociando o princípio, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque a igreja está frouxa por causa disso, gente. Qual foi a última vez que você orou por alguém? Qual foi a última vez que alguém foi curado por intermédio de suas mãos? Qual foi a última vez que você recebeu algo da parte do Senhor? Você fazendo alguma coisa? Começa a fazer essas continhas aí. Opa! Rapaz. Agora talvez para os homens perguntar qual foi a última vez que trocou óleo do carro. Aí vai lembrar. Talvez está anotado lá em algum lugar, né? Para trocar, para não tomar prejuízo. Qual foi a última vez que vacinou as crianças? Quem tem um cartão de vacina as crianças? A sua mãe, o pai não tem, mas sei que foi a última vacina. Eu levei, mas nem lembro mais. Foi essa bênção dessa vacina aí. Fora essa Covid, eu não lembro mais. Por quê?
A vacina é algo aparentemente necessário. A mãe entende que é saudável, por mais que possa não ser. Dependendo da situação, vamos deixar para lá. Mas pensa bem, a gente tem um controle sobre coisas naturais. Temos ou não temos, gente? Você está vivo? Temos ou temos? Agora, sobre as coisas sobrenaturais, a gente pode ter um controle também. Amém. É justamente se sentir incomodado. É isso aí. Desse jeito. Porque eu não consigo, meu querido, eu não consigo viver uma igreja como um clube, na boa. Me incomoda. Eu sei que é noite de aprendizado, noite de ensino, aquela coisa toda. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo as manifestações daquilo que nós temos recebido. Quando pessoas se levantam, vêm aqui, vai receber uma oração, ela é curada. Ou ela é liberta da sua mente. Olha, eu estava perturbado e veio uma palavra de consolo e tal. E talvez com pessoas que vocês estão tocando na vida delas, que nem são dessa igreja. Vocês estão tendo a oportunidade de lidar com pessoas de fora. Você está entendendo? Por causa daquilo que foi confiado ao coração. Agora, para que Deus vai liberar algo que eu não vou usar? Na boa, seja sincero. Eu quero ser usado. Quero ser usado. Para quê? Para ser um título? Para ser chamado de homem de Deus? Eu gosto de ver o resultado, meu irmão. Quem gosta de ver o resultado? Quem? Querido. É pelo resultado que nós trabalhamos. Não é pecado, não, gente. Não é pecado querer trabalhar pelo resultado. Todo mundo que está aqui trabalha pelo resultado. Vai na sério. Ou quem está em trabalho de graça, então você trabalha na firma lá. Trabalho de graça, vaga na hora. Todo mundo trabalha pelo resultado. O próprio Cristo, ele viu o fruto do seu feroz trabalho e se alegrou. Eu quero ver o resultado daquilo que está sendo semeado. São muitas noites, às vezes, de estresse, de cansaço, de pressão. Mas são muitas de vitória e de alegria também. O resultado. A gente vai plantando, a gente vai desembolando. Será que vai ficar tudo para trás? Será que essa autoridade que nos confiada é uma balela? Será que a gente está vivendo contra a galochinha? Será que o evangelho não funciona mais? Será que o evangelho vai entrar em extinção, como alguns dizem? Só depende de nós. Será que vai? Eu gostaria de ouvir o nunca serão. Nunca serão. Você está entendendo? Não dá, meu querido. Eu fico, às vezes, um pouco impactado com isso. E eu fico assim, meu irmão, eu vejo que algumas pessoas não têm aquela pegada mais. Algumas pessoas não têm aquele vigor mais, igual o Josué. Estou velho, mas eu me sinto como se estivesse ainda lá com meu, me sentindo jovem ainda. Porque a gente não faz coisas mais que nós fazíamos antes? Porque estamos ficando velhos ou porque perdemos a fé? Eu não quero envelhecer. Nessa questão do Espírito, não. Eu quero manter o vigor. Só que eu vou te falar uma coisa: sozinho é difícil, tá? Sozinho é difícil. E tem hora que a gente se sente sozinho. A gente se sente sozinho. Por causa da pressão. Aí, talvez a pessoa pense: está tudo bem. Está tudo bem com fulano. Está tudo bem que você não sabe, meu irmão. Às vezes você pegando junto vai ficar muito melhor. Está entendendo? Eu me sinto assim, às vezes eu falo assim. Eu estava lidando com uma pessoa um dia e eu falando assim: olha. Porque ninguém me procurou, que ninguém sei o quê. Eu falei assim: mano. Um dia para trás desse eu estava comigo. Foram uns dias ruins, foi bastante tempo. Eu fiquei ruim, eu achei que eu ia morrer. Não só eu, minha esposa e minha filha também achou que eu ia morrer. Eu estava aqui lutando o tempo inteiro. Falei assim: eu vou morrer fazendo o quê, meu querido? Falar igual o Raul, sentado numa cadeira, com a boca aberta, de dente, esperando a morte chegar. Eu quero morrer em combate, meu querido. É tipo os vikings, você está entendendo? O cara estava chateado com os colegas dele, tudo foi para Valhalla lá, e ele não foi. Eu já lutei, não morro nem a pau. O cara querendo morrer em combate. Eu não sou o melhor soldado, não, na boa. Estou longe disso. Mas eu quero morrer em combate. Agora tem muita gente que não está querendo morrer em combate. Está querendo morrer, né? Na verdade está querendo combater. Não está querendo combater mais. Já lutei demais. Eu prefiro morrer tentando.
prefiro morrer não. Porque a gente estava conversando até ontem, né, sobre um pastor de uma igreja que aparentemente meio seguido, o cara suicidou. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Suicidar não, eu posso morrer. Agora suicidar não. Porque eu entendo aquilo que está depositado dentro de mim, por mais que eu tenha que lidar com os confrontos. Agora, que é isso? Imagina você deixar de receber a sua coroa lá, a sua patente diante do Senhor, porque na hora principal você se deixou, melhor abandonar, então, sair da guerra. Agora, o melhor de tudo é estar na guerra. A fé, ela exige, a nossa vida cristã, eu não sei se eu preparei um texto para isso, mas em Mateus capítulo 10, abre aí. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Tem muita gente que pula do barco. Tem muita gente que pula do barco. Mateus capítulo 10, versículo 34, é um texto que também eu já li algumas vezes, você também. Está escrito assim. Estou quase acabando. Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim por dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai, a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não a segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. A quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Vou parar aí. Mas olha só, quando Jesus fala isso, ele não está falando que quer que você viva contrito com sua família. Mas ele está dizendo que as suas escolhas vão trazer essas divisões dentro da sua casa às vezes. E será necessário. E será necessário. Isso demonstra que o Evangelho é muito agressivo. Imagina, o Evangelho é muito agressivo. Porque a ponto de dividir, olha, essa é a chamada de Deus para a minha vida. E infelizmente eu não posso quebrar esses princípios para poder honrar você, pai ou mãe. A única hora que você pode desonrar o teu pai e a tua mãe é quando a escolha deles é contra a palavra. Espero que isso não precise acontecer com vocês. Mas pode chegar pessoas que, olha, não dá para mim mais. Não dá para mim mais por causa disso e daquilo outro. E fere, e é esse contraste. Agora, o que nos separa de Cristo são coisas muito pequenas. Não está sendo essa agressividade toda ainda não. Agora, nós vamos ver, uma vez eu postei no grupo um testemunho de uma menina que é de família muçulmana que se converteu. Eles quebraram a filha, os próprios pais. Espancaram a filha até a morte. E ela não negava, ela não arredou o pé. Você está entendendo? Aí a gente pensa, porque a gente vive o cristianismo no Brasil. Aí a gente pensa que essas coisas acontecem. Então está se cumprindo essa palavra ou não na vida dessas pessoas? Outras palavras também estão se cumprindo. Só que o fato, às vezes, essa falta de desafio nos traz essa morosidade toda que nós vivemos no Brasil hoje como cristão. Sabe? Você não vê tanta perseguição, essas perseguiçãozinhas lero-lero que a gente vê aí não é nada. Mas talvez se tivesse perseguição, a perseguição tem um lado positivo, essa pressão, porque ela vai nos levar a escolher. Não vai dar mais para ficar, agora eu tenho que tomar decisão. Ou agora eu me lasco todo pelo Evangelho, ou eu abro mão dele. Porque esse negócio, quando a gente está em cima do muro, a gente não vive experiência. A gente não tem vivência com aquilo que é, de fato, a vontade de Deus na nossa vida. Sabe? Os sinais, os prodígios, maravilhas, a coisa e tal. Mas está muito relacionado àquilo que nós estamos esperando. Você teria coragem de encarar um desafio aí? Pensa aí. Qual um desafio? A gente fala aqui, a gente entende que as coisas são por fé. Mas eu já falei e vou repetir. Não é pecado fazer propósito. Não é pecado fazer propósito. Desde que você seja coerente com
propósito você está fazendo. Não é estou falando de fazer uma campanha, não sei, não. O propósito de você é Deus. Falou, pai, sabe por quê? Muitas das vezes quem está precisando é de um propósito. E eu estou precisando de um propósito. Quem está precisando de um propósito aí? Fazer um propósito. Para ativar, sabe? Para forçar. Rapaz, minha vida já não está tão fácil, ainda vou caçar um propósito. É para você lembrar das coisas que estão acontecendo. Sabe? A gente precisa trazer coisas à nossa memória, coisas que nos traz esperança, não é verdade? Mas às vezes determinadas pressões nos dá esperança. Porque, por exemplo, quando você lida com uma pessoa que vive criticando o cristianismo, isso é muito positivo. Porque te lembra, por que o cara está criticando uma coisa que não existe, que ele não acredita? Faz sentido? Está criticando, tem alguma coisa. Porque quando a gente, mas as coisas espirituais, quando você olha para Israel, por que há tanta guerra contra Israel? Não traz uma realidade, tem alguma coisa lá que esse povo não dá sossego lá. Então determinadas pressões vão trazer crescimento. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Não sei, cara, não sei. Se a gente fosse calcular essas coisas, mensurar para, sabe, trazer mais para o âmbito natural, aquilo que é sobrenatural, se é uma resistência. Se a gente vai ser resistente o suficiente, né? Porque o preço que a gente podia estar pagando agora é bem suave. É orar, é estar pronto. Está pronto, gente. Está pronto? Ficou difícil estar pronto, você reparou? Por exemplo, aí eu falei sobre missões, é difícil ir para a África, por exemplo, né? Hoje nem se fala mais isso, antigamente o pessoal tinha medo de falar assim, me envia, aí a pessoa já pensa logo em África, né? Mas é difícil ir para um país estranho, é difícil. Agora, é difícil estar pronto? Mais ou menos difícil, mais difícil é aí do que estar pronto. Porque estar pronto, eu posso estar pronto aqui, mas a pressão eu vou viver só no campo. Você está pronto para quê, pelo amor de Deus? Eu estou pronto para quê? Qual a estrutura que foi gerada em nós? Eu estou pronto para quê? Para expulsar demônio, para ficar empolgadinho com isso, ou para saber que o diabo é derrotado, mas mesmo assim eu vou ter que lidar com os B.O. que ele deixou aí. Que ele está fazendo a ruaça aí. Porque a igreja não está se levantando. Existe uma meia dúzia de pessoas, meia dúzia é só uma forma de expressão que se levantou. Eu estou colocando no meio. O trabalho está nos roubando. A vida cotidiana está nos roubando. Estou mentindo? Está nos roubando. Porque chegar, vou orar o quê, meu irmão? É chuveiro, não é nem janta. A pessoa desmontou na cama, orou. Vamos para a guerra, vamos lá. Não vai. Eu estou falando de mim, tá, gente? Eu estou falando de dificuldades que eu estou enfrentando, de lutas diárias que eu estou enfrentando, de ter um devocional sendo roubado muitos dias. Porque o momento que a gente pode aproveitar, a gente não aproveita. E aí depois a gente quer ver, eu acho que é isso que vem esfriamento. Porque a gente não planta nessa área, como que a gente vai colher nessa área? Só tem gente que eu conheço aqui, só tem crente dessa igreja aqui, então eu estou bem em paz, tá, gente? Amém. Eu estou bem em paz, mas é uma chamada para esse tempo. Eu acho que a gente tinha que estar mais empolgado com as coisas de Deus, com as coisas do reino, com a própria igreja que nós fazemos parte. Você está entendendo? Porque aqui tem pouca gente, tem nem 30 pessoas presentes no momento. Mas para muitos, isso aqui é uma igreja que ela sempre sonhou. Fazer parte de uma igreja dessa, porque lugares que ela se reúne, que é 2, 3 pessoas e pedindo pelo amor de Deus. A gente para de dar valor, você está entendendo? A gente para de dar valor porque a gente acostumou. A gente acostuma com as coisas. E a gente, não sei o quê. Você quer ver uma coisa boba que a gente acostumou? Tem 3 crianças aqui. 3 bebês que todos usam fralda. Não é não? Acostumou ou não acostumou com a fraldinha descartável? Fala a verdade. Imagina, a sua mãe tinha fralda descartável para vocês? Mas aí, nem para isso a gente dá valor às vezes. Nossa, facilidade, meu Deus. Imagina lá aquelas fraldas de pano de merda lá. Fala sério. Eu lembro daqueles varais cheios de... Por quê? Essa meninada de hoje, acho que elas pensariam 1000 vezes em engravidar se fosse a fralda de pano. É, não é? Porque a facilidade, a gente acostuma, é igual tá aqui, eu tô falando que a gente está na igreja, a gente está num lugar, tá, sabe, fechadinho, tem luz, tem som, tem um louvor.
gente acha que é pouco. A gente acostumou a, nossa, ninguém aguenta isso, aguenta aquilo outro, não aguenta aquilo outro. Acostumou com esse cultuar que a gente tem muito natural. A gente não pode ficar preso nisso não, gente. Sabe, quando Deus estou terminando. Quando Deus estabelece as festas, por exemplo, mesmo sendo festa, ela era para trazer à memória aquilo que eles haviam passado. Quando você olha para a Páscoa, é para não esquecer de que vocês passaram. Quando olha a festa dos tabernáculos, é para não esquecer. Vamos fazer uma festa dos tabernáculos. Sabe como que é a festa dos tabernáculos? É a festa, mas eles têm que ficar em tendas. Vamos fazer tenda, todo mundo lá no quintal de casa. Cagar no mato, tá? Não vai usar banheiro também não. Fazer fogueira. Para lembrar, é isso que é a festa tabernáculo. Para você não esquecer daquilo que Deus deu. Vou comemorar mesmo. Você lembra da professora falando que a unção, como que era o vaso lá? Não esqueci o nome que ela deu no vaso sanitário. Ela agradecer por um vaso sanitário, porque ela ficou num lugar que não tinha. Imagina, gente, a gente às vezes não dá aquele valor às coisas, né, de estar presente em comunhão, troca por qualquer outra situação, mas de repente a gente, cara, isso é poderoso demais. Sabe, o meu ciclo de amizade tá aqui, meu ciclo de amizade. Eu estou a pé de amigo, brincando. Tô brincando. O que acontece? Eu não tenho amigos fora da igreja, não que eu não queira, eu não tenho, né? Eu estou mais de 10 anos na igreja, então acaba, você vai ficando, quando você vê esses amigos, 90% da igreja. Não sei se é pior, né? Sabe o que acontece? É igual a gente ia fechar a cara para não. Mas o que acontece? A gente sente falta só quando fica muito tempo sem. Você está entendendo? Agora, a presença de Deus em nós, a gente acostumou com ela e esquece que ela tem em nós, esquece a autoridade, esquece aquilo outro. Você está entendendo? E a gente vai dando linha, mas quando a gente vê, está longe mais. Amém ou não amém? Amém. Como que nós vamos fazer? Eu ainda vou dar um prazo para a gente finalizar esse ano, né? Para estabelecer essas questões de trabalho e tudo mais. Mas a minha expectativa é que agora, no início do próximo ano, a gente seja mais inteirado sobre aquilo que tem que ser feito, sobre missões que devem ser feitas, sobre pessoas que devem ser alcançadas. Porque, tipo assim, para que eu estou aqui? Você está aqui eu não estou aqui para abrir igreja e fazer escala de ministro, gente. Mas parece que eu estou aqui para isso. Parece que eu só faço isso. Eu faço escala de ministro e abro a igreja e fecho. Só que o chamado que você tem não é só fazer uma escala, não é só estar presente no culto. E aquilo que Deus estipulou para você executar, você está executando? Mas eu nem sei, aí piorou, pastor. Aí é mais grave que eu imaginava, eu não sei, aí lascou. Você está entendendo? Deus tem algo para ser feito através da tua vida. Pessoas serão alcançadas através da sua vida. Porque se não fosse, deixa eu explicar, e já pode ficar de pé para parecer que está acabando. Se não fosse para ser assim, você já tinha sido arrebatado, meu querido. Se não fosse para você crer em Cristo e manifestar o reino dele sobre essa terra, no momento que você aceitou Jesus, tem que vir. Olha, João está aceitando Jesus, leva ele. Wilson está aceitando Jesus, leva ele. Leva eu. Pronto, não tem como. Para que Deus vai deixar você aqui? Vida de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Temos um propósito. Amém? Amém. Estamos em guerra. Glória a Deus. Eu quero muito ver o resultado dessas ministrações. De tudo que está sendo plantado aqui. E eu vou fazer uma escala agora, a partir de dezembro. É a escala de membros. Como que vai funcionar? Como que vai funcionar? Eu vou estipular um membro e vou estipular uma igreja para o membro da igreja visitar. Só para você sentir saudade disso. Aí eu vou fazer isso, vou fazer a escala. O Isley vai visitar, você está numa igreja, você está filmando, né? Igreja tal, eu quero 2 cultos lá presentes, lá, nem no horário, direitinho, bonitinho. Porque você acostumou a receber palavras da fé, meu querido. Você está de boa demais. Você está muito tranquilinho com aquilo que você está recebendo. Então, às vezes, quando é bom você fazer uma comparação, porque talvez você pense que está comendo mal. Não é não? Talvez você pense,
está me alimentando. É fácil sair comer um restaurante diferente, aí você vai ver se está alimentando ou não. Então, vocês já estão liberados, né? A partir de semana que vem, é só me falar, me fala o nome da igreja que você está indo para mim, colocar na minha agenda, que você está cumprindo a escala. Tá? Não é soberba, tá, gente? Não me leve para o outro lado, mas eu sei que o prato por aí não está tão fácil. Você vai achar um prato bom. Você entende o que eu estou falando? Mas está liberado. É bom, gente, vocês fazerem de vez em quando, você sentir saudade, né? Falar, não aguento mais aquele alemão falando, não sei o que, vai visitar, vai visitar. Vamos orar, domingo tá ali aqui, pensei, já está mais perguntado, você 12 dias de oferta, quer fazer pix, só tem cliente